Olá, pessoal. Boa noite. Emerson Pacheco, do ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva. Nós estamos aqui na nossa segunda aula, segundo módulo, conversando sobre como ser produtivo, como fluir na produtividade em tempos de crise. E como a gente conversou, a gente está no segundo módulo. Eu vou passar aqui rapidamente para quem não assistiu o primeiro, para não ficar perdido, a gente vai passar aqui o primeiro. Estou me apresentando, Emerson Pacheco, sou psicólogo, coach positivo, coach de alta performance, membro do ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva. Muito obrigado por estarem aqui conosco na nossa segunda live. E vamos juntos aí, temos quatro encontros para a gente discorrer, para a gente poder se preparar para fluir na produtividade num momento desafiante. Então, no primeiro encontro, só para a gente fazer um review aqui, a gente falou sobre florescer e fluir na crise. O termo florescer e fluir a gente traz de um modelo da psicologia positiva. Florescer tem uma metáfora, né, de uma flor, de um florescimento humano, de como é que a gente pode se florescer no bem-estar, aplicando isso às organizações, aplicando isso ao empreendedorismo. Então, florescer ele é composto de cinco componentes, cinco pétalas que estão calcadas, né, nas forças de caráter, como fosse o solo do qual esses caminhos desse florescer humano se alimenta. Então, como é que isso funciona? Falamos das emoções positivas, da positividade, falamos do poder do engajamento, do fluxo de você se entregar a uma atividade que te dá prazer e que te desafia. Falamos de relacionamentos significativos, do poder do networking, de você criar relacionamentos significativos no seu trabalho. Falamos sobre propósito e significado, o quanto que é importante você definir um propósito que te inspire, o porquê. Começar pelo porquê, e esse porquê energizar a sua vida, energizar suas metas. E o quinto elemento do florescer na organização ou no trabalho é meta. Então, temos metas de longo prazo, de curto prazo, metas para o dia e talvez até metas para cada bloco de atividade que a gente tenha. Então, esses são alguns elementos. E tudo isso se alimenta das suas forças, das suas capacidades, dos seus talentos, das suas forças de caráter. E a gente mostrou essas forças aqui para vocês. Sugerimos que vocês fizessem o teste, né, que está lá no site viame.org. Então, aqui mostramos para vocês as virtudes, né, as virtudes e forças de caráter, são 24. E o que a gente pode resumir aqui sobre isso é que essas forças todos nós temos as 24 forças, são universais, são como músculos que nós temos potenciais e que precisam ser desenvolvidos, ser trabalhados. E a melhor forma de trabalhar essa musculatura do caráter, né, da força, são os desafios. Por que pareça, a gente é como numa academia. Você precisa malhar para se exercitar e ganhar massa muscular. Da mesma forma, para ganhar fortaleza, para ganhar competência, para ganhar habilidade, você precisa malhar as suas forças de caráter. Não basta você tê-las. E o melhor caminho para isso é o desafio. Então, estamos num momento de grande desafio mundial, né, no cenário de quase recessão, talvez estamos já numa recessão, numa pandemia, né? Então, é apropriado a gente falar de que temos que nos preparar para esse desafio, para sermos... Então, assim, esse é o desafio. Como é que eu posso ser produtivo na crise? Então, o caminho, um segredo é use as suas forças de caráter como alavancador desse resultado. Então, falamos, por exemplo, demos exemplo da criatividade, podemos falar da curiosidade, do critério. Então, tudo isso a gente conversou na semana passada. E hoje a gente quer entrar um pouco mais no tema do fluxo, ou flow, ou engajamento. Como é que eu posso fluir na crise? Então, a gente vai aqui apresentar agora o modelo do psicólogo Csikszentmihalyi, do flow, do florescer, que eu chamo de estado de gênio. Na verdade, não sou eu, né? Tem um psicólogo chamado Michael Hall, que tem muitos livros escritos que também apresenta esse termo, estado de gênio, para flow, no sentido de um estado um estado emocional em que nós temos todos os nossos recursos, nossas forças ativadas e disponíveis para sermos produtivos. Seria interessante a gente ter acesso a isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os componentes para que a gente possa entrar nesse estado de engajamento, de união, de absorção na atividade que nos faz ser mais produtivos, mais criativos, termos mais performance. Ok? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui quais são os elementos. Então, vamos decodificar, vamos hackear
o código da performance, da alta performance, como vários pesquisadores estão comprovando que o flow, o estado de fluxo, o estado de gênio, ele responde por pessoas nesse estado, são 5 vezes mais produtivas. Segundo o McKinsey, os estudos da McKinsey, 5 vezes mais produtivas. Pessoas em flow, em fluxo, são também 400% a 500% mais criativas, resolvem problemas de forma mais criativa. Também são pessoas mais felizes, todo mundo quer ser mais feliz, ter mais bem-estar no trabalho, e são pessoas que, enfim, conseguem ter resultados acima da média de outras pessoas. Não é interessante? E a gente tem uma pesquisa estarrecedora da Gallup, que também que mostra que 80% dos empregados das empresas no mundo, em média, estão desengajados. Isso é uma pesquisa que foi nos Estados Unidos, replicada também em alguns outros países. Estarrecedor, não? 80% desengajados. Imagina você, se você que tem uma equipe, se você pudesse aumentar o engajamento da sua equipe, você não está nessa estatística de 80%. Você estivesse aí aumentando o fluxo, o engajamento para mais performance na sua equipe. Quanto dinheiro que está sendo perdido por pessoas desengajadas. Então, aqui a gente vai mostrar o engajamento. Como é que eu me engajo para ser mais produtivo? Então, isso para você, isso para a sua equipe, isso para os seus colegas de trabalho. Então, vamos mergulhar aqui no fluxo. Vamos mergulhar nesse elemento, no código da alta performance e da genialidade. Então, vou mostrar aqui para vocês, são 9 componentes do estado de flow. Então, primeiramente, o que você precisa fazer para entrar em fluxo, para fluir na produtividade? Primeiramente, objetivos claros. Então, comece com um objetivo em mente. Ter uma meta clara. Então, você precisa clarificar. E aí, aqui a gente pode falar, por exemplo, da importância de você ter, no seu dia, exercitar a meta do dia. Então, você tem que ter uma meta para o seu dia, uma meta para cada bloco de atividade, e aqui eu recomendo para vocês a técnica Pomodoro. O que é a técnica Pomodoro? Ela divide o dia em pequenos blocos de atividade. Então, uma sugestão, por exemplo, você dividir o dia em blocos de 25 minutos, com 5 minutos de intervalo. Então, durante esses 25 minutos, você vai ter total presença e comprometimento em fazer o que você precisa fazer. Define uma meta. O que eu vou fazer nesses 25 minutos? Qual é o trabalho que eu vou realizar? Então, uma pequena meta para esses 25 minutos. Concluiu essa meta, essa atividade, 5 minutos de pausa, respira, vai tomar um café, vai beber uma água, vai dar uma navegadinha na internet, fazer alguma coisa para relaxar. Respira e depois mais 25 minutos de foco, produtividade, intensidade, de concentração, com objetivo claro. O que eu vou atacar agora? Então, é importante ter esse objetivo. Também é muito importante você definir nesse objetivo o que eu chamo de ABC. O que é o ABC da prioridade? Prioridade A é o que é o mais importante do seu dia, que você não pode deixar de fazer. É importante e é urgente. O B é aquilo que pode ser importante e não tão urgente, ou pode ser muito urgente, não tão importante. Então, prioridade B. Prioridade C, baixa importância, baixa urgência. Não é tão urgente, não é tão importante. Eu posso delegar, eu posso negociar um novo prazo, eu posso transferir, eu posso não fazer. Então, descubra como pode eliminar ou minimizar as tarefas C e como é que você pode maximizar a realização da A. Faça uma lista de todas as suas tarefas A, B, C e depois, no segundo momento, pega essa lista A, B, C e das tarefas B, pergunte se elas são muito importantes ou se elas não são tão importantes, para que elas possam virar ou C ou A. E aí você vai ficar só com tarefas A no seu dia. E com isso você tem aí os objetivos claros para você atacar naquele dia com blocos de 25 minutos de atividade. Então, isso significa objetivo claro, saber exatamente o que você precisa fazer no seu dia, com tarefas com alta prioridade, e também definir o que você vai fazer a cada bloco de atividade. Então, metas para os seus 25 minutos, pausa e outras metas. Então, isso é um caminho que a técnica Pomodoro nos mostra e que nos mostra que podemos ter objetivos claros. Então, primeiro elemento, que vai aí daí já, se você fazer isso, já vai ser para você um super ganho de produtividade. Outro componente vou aqui na horizontal do flow, do fluxo, foco concentrado. Então, se a gente pega emprestado a técnica Pomodoro que eu acabei de falar, é você se comprometer a estar extremamente focado nesses 25 minutos e gerenciar as suas distrações. Todos nós temos distrações, todos nós temos impulsos. Você, todos nós queremos saber as notícias mais atualizadas do Covid, queremos falar com nossos amigos, queremos, enfim,
dá uma olhadinha, se você está em casa em home office, dá uma olhadinha nas crianças, ou dá uma olhadinha naquele texto bacana de artigo, aquela ideia que surgiu de repente na sua cabeça. Então, o ser humano, nosso cérebro está cheio de distrações, impulsos, alguns bem interessantes, outros nem tanto. Então, comprometa-se por 25 minutos você se dedicar totalmente à tarefa. Esse é o caminho do flow, absorção total na atividade, com total foco e concentração. Talvez seja para você impossível, talvez para todos nós, impossível manter esse estado de flow durante um dia inteiro. Talvez fosse até extenuante. Mas você pode se comprometer de fazer isso por 25 minutos? Nos próximos 25 minutos de hoje aqui, conversando, você se comprometer a estar totalmente focado aqui no que a gente está conversando e gerenciar e eliminar suas distrações, interrupções? Se você não pode fazer isso agora, eu sugiro que você grave, né, vai estar gravado essa live, e faça isso no momento que você possa estar 100% disponível. E isso em cada atividade sua. Comprometa-se com foco concentrado em blocos pequenos de atividade. Esse é um segredo, um grande segredo da produtividade. Um outro componente que aí sim é uma característica do flow é uma redução da autoconsciência crítica. Isso parece ser estranho, né? Como é que eu vou ficar menos crítico? Eu vou parar de ser crítico, de ser questionador, então eu vou aceitar qualquer coisa? Não, não é isso. Significa que num estado de flow, de fluxo, a gente desliga aquela vozinha que fica nos criticando quando a gente vai fazer alguma atividade. Ah, será que vai dar certo? A dúvida. O duvidador, né? O questionador, o autocrítico dentro, a gente abaixa essa voz, coloca ela sob controle para se dedicar totalmente à atividade. É como se a gente desse diminuísse o volume aí dessa vozinha. Então, é uma característica. Como é que eu faço isso na prática? Como é que eu faço isso? Então, você precisa dar um voto nesse momento que você está fazendo essa atividade, nesses 25 minutos, você precisa se entregar a essa atividade sem questionamento. Pode ser que não dê certo, mas tente. Tem um termo dos métodos ágeis que é iterar. O que é iterar? Eu preciso errar rápido. Eu preciso experimentar. Então, se você colocou uma meta, se você entenda como essa meta como um prototipo, vá lá e faça. Mesmo que fique, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Faça. Depois verifique e aprenda com os resultados. Itere. Aprenda, experimente e aprenda rapidamente com o erro. O que, aliás, né, a gente vai falar aqui daqui a pouco, que é um grande componente também do flow, o feedback imediato. Outro componente é o tempo elástico. O que significa isso? Quando a gente está em flow, a gente tende a ver o tempo passar ou mais devagar, ou geralmente mais rápido. A gente não vê o tempo passar. E isso geralmente é um sintoma, é uma consequência. Eu não faço isso como uma causa para entrar em flow. Mas se a gente pudesse falar alguma coisa, seria que quando você coloca, né, as suas forças em atividade, em operação, por exemplo, se você está tendo uma tarefa que é difícil, que é extenuante, que é chata, e você se concentra totalmente nela, usando, por exemplo, a técnica Pomodoro, por 25 minutos totalmente imerso nessa atividade, usando as suas forças, por exemplo, sendo criativo. Então, eu vou usar você ser criativo nesses 25 minutos. Ou usando a sua liderança. Tá? Então, eu vou agora fazer uma reunião que eu vou influenciar totalmente nesses 25 minutos. Quando você usa a sua força com total concentração, o tempo ele voa. Porque você está fazendo algo que, de fato, mobiliza a sua essência, mobiliza as suas forças, mobiliza o seu melhor, os seus recursos. Então, a tendência é você se absorver na atividade. E, com isso, o tempo parece que se torna elástico. Você não vê a hora passar. Porque é uma delícia você estar nesse estado. Outro elemento importante para você estar numa produtividade flow, de fluir na produtividade, é feedback imediato. Isso fala muito com esse componente da agilidade que eu falei do método ágil, né? Quando você itera, quando você se compromete a fazer aquela atividade que você se comprometeu por 25 minutos e vai realizar, diminui aquele seu eu crítico, realiza, finaliza, aprende rápido com o que você fez. Se não deu certo, você vai melhorar no seu próximo bloco de 25 minutos. Se deu certo, você comemore a conquista. Então, é bastante importante o feedback imediato. Então, aprender rapidamente e se corrigir rapidamente. Outro elemento fundamental é o equilíbrio entre desafio e habilidade. Existe uma estatística que diz que que esses autores do Flow mencionam é que você precisa ter um desafio 5% maior que a sua atual habilidade. Por quê? Se você tem uma habilidade, um desafio que é menor, você tende a se entediar.
Se você tem um desafio que é maior, muito maior que a sua habilidade, você tende a criar uma ansiedade que não traz as emoções positivas, te emburrece. Então, o caminho é de você criar o número 5%. Seu desafio tem que ser 5% maior de cada atividade. Então, quando você colocar o seu bloco de 25 minutos de uma atividade, pense, essa atividade está me desafiando suficientemente? Eu dou conta de fazer? Ela é realista? Ela é atingível? Ela é mensurável? Ela é temporal? Ela me desafia? Ela é atraente? Ela me atrai? Ela me desafia? Ela me puxa? Me provoca? Se não, aumente um pouco o grau do desafio e se lance na sua atividade. Então, você precisa ter esse equilíbrio pesando para o desafio mais do que para a habilidade. É importante que as suas tarefas, para que você tenha uma produtividade flow, que as suas tarefas sempre te desafiem a se desenvolver, a desenvolver as suas forças, a sua criatividade, a sua liderança, a sua conexão, o seu trabalho em equipe, o seu autocontrole, a sua objetividade, o seu foco, sempre. Você tem que se desafiar o tempo todo. Esse é o caminho da produtividade flow, do fluir na produtividade. Outro componente importante é a sensação de controle pessoal sobre a atividade. Eu sinto que eu sou capaz. Então, isso decorre, obviamente, de alguns elementos, né? Então, eu falei aqui de autoconfiança. Autoconfiança não é uma crença sem lastro na realidade de que eu vou conseguir fazer qualquer coisa. Se eu vou pilotar um avião e eu nunca aprendi a pilotar um avião, isso não é autoconfiança, isso é loucura. Por outro lado, eu posso ter milhões de horas de voo e continuar inseguro, não ser autoconfiante. Então, autoconfiança decorre de um lastro de experiência e habilidade, de treinamento. Ou seja, você precisa estudar, aprender, se desafiar, aprender e desenvolver as suas forças. Então, o caminho para você ter alta produtividade é você saber o que você está fazendo, você estudar tanto o que você vai fazer, uma estrutura. Tá, então, qual é o meu checklist? Qual é o meu passo a passo? E fazer isso tantas vezes de forma repetida que você domina aquela atividade. E quando você traz aí o elemento do desafio, do novo, então assim, você tem essa estrutura, se sente dominando a atividade, mas ainda assim ela te desafia. Tem um elemento novo ali. Esse elemento pode ser o cliente, que você não conhece, ou seja, digamos que você vai vender para um cliente. Então você tem o domínio do teu roteiro, do teu script de venda, mas ainda assim você não conhece o outro. Você não sabe o que o outro, o que ele pensa, qual é o mundo dele, quais são os valores. Esse é o elemento do desafio, do novo. Você domina, você controla a sua técnica, você controla o seu conhecimento. Você não controla o outro, você não controla a realidade, você não controla o mercado. É esse que vai te desafiar. Então, faça de tudo para controlar as suas habilidades, para controlar o seu conhecimento, para desenvolver ao máximo. Estude para a prova. Tá? Estude para a prova. Para quando você estiver no momento de fazer a sua atividade, ela flua. Ela, de fato, pareça que seja natural, por mais que você tenha desafios. Outro elemento importante é a motivação intrínseca. O que é isso? Significa que a atividade, por si, é interessante, por si é atraente, por si ela me motiva. Não é porque eu vou ganhar um salário, não é porque eu vou ganhar um abraço, aí, um tapinha nas costas do chefe, porque eu vou ter uma promoção, que eu vou fazer a atividade. É porque ela é intrinsecamente motivadora. Talvez isso seja muito fácil da gente obter, da gente entender e explicar quando a gente fala do flow, do estado de flow de um atleta, de um surfista, de um alpinista, um atleta olímpico, que são pessoas que trabalham, treinam muito, se dedicam extremamente, controlam suas atividades, têm o feedback, todos esses elementos que a gente falou até agora, e se sentem muito atraídos pelo que fazem. Mas quando você tem aquela tarefa que parece ser extremamente chata, que realmente você não tem atração por ela, como é que eu me motivo intrinsecamente para fazer um relatório chato, para falar com aquele cliente difícil, para lidar com alguém membro de equipe que eu não sei lidar bem? Nesse caso, você tem algumas formas. Primeiramente, traga aqui o propósito. É um outro elemento que está ligado aos objetivos claros. Traga um propósito. Por que é importante para você realizar essa tarefa? Então, saia da tarefa. Então, você dá um passo atrás na tarefa e você vai para além do seu propósito. Tá, por que eu estou aqui? Por que é importante eu atender esse cliente? O que isso vai me trazer? A quem mais eu sirvo quando eu estou finalizando essa atividade que parece ser tão chata? Então, traga o poder do propósito, ou seja, do propósito, daquilo que você põe à frente no futuro, do que você vai alcançar, que vai te realizar, que vai te empoderar, que vai te trazer orgulho ao finalizar essa atividade.
e traga isso como para valor presente líquido. Ou seja, experimente, visualize como se você já tivesse finalizado essa atividade e trazendo a recompensa dessa atividade. Então, você imagina aquele cliente satisfeito te elogiando, imagina você realizado fazendo essa tarefa, traga essa energia da realização para realizar essa tarefa que parece monótona. Então, energize a sua tarefa rotineira com o poder do propósito. Perdão. Então, é isso. Motivação intrínseca, o poder do propósito. E outra forma de você trazer motivação intrínseca também é quando você, mais uma vez, falando das forças, o tempo todo elas estão nos acompanhando. Quando você traz o seu talento, aquilo que você faz de melhor, que você reconhecidamente é bom, e você coloca isso, energiza a atividade com isso. Por exemplo, a atividade de fazer o relatório de atender aquele cliente desagradável. Se o seu talento, se a sua força é a empatia, você pode deixar um pouco de lado a resistência e se colocar no mundo do outro, entender o que ele pensa, o que ele deseja. Se seu talento é a liderança, tenha como desafio influenciar essa pessoa, trazer ela para o seu lado. Se a sua força é, por exemplo, autorregulação, trabalhe o seu autocontrole. Apesar do sentimento contraditório, se foque no que você precisa fazer com disciplina e termine o que você precisa fazer. Criatividade. Se a sua força é a criatividade, você pode lidar com formas de pensar em formas criativas antes de atender essa pessoa ou antes de finalizar esse relatório, ensaiar formas criativas de fazer essa atividade de forma diferente. Isso vai trazer mais satisfação, mais motivação. Então, motivação intrínseca é fundamental para que você entre em flow. O propósito e as forças vão trazer para você esse elemento de motivação intrínseca. E por fim, temos o elemento de fusão da consciência e da atividade, que talvez seja uma grande consequência quando a gente faz cada um desses passos que eu comentei com vocês, cada um desses gatilhos do fluir na produtividade, você se sente com a atividade, se sente imerso. Então, mais uma vez, parece um grande estado inalcançável, um estado meditativo. Meu desafio para você faça isso para os seus próximos 25 minutos de tarefa. Defina um propósito, uma intenção clara, esteja totalmente presente, coloque a sua força ali, né? Escolha qual é a sua força mais intensa que você pode aproveitar para realizar essa tarefa. Criatividade, autorregulação, liderança, conexão, empatia, sabedoria, perspectiva. Coloque essas forças na sua atividade e se entregue por 25 minutos. Não pense em mais nada. Desligue todas as interrupções, desligue o celular, desligue o computador, tranque a porta de casa se você está em casa em home office e se entregue a fazer essa atividade. Depois respira, dá uma pausa aí de 5 minutos e mais uma vez, se lance de novo, totalmente nisso, com todo o teu ser, com toda a tua intensidade. O caminho do flow significa estar inteiro, totalmente, estar todo, com todas as suas energias, com todas as suas forças, suas capacidades dedicadas inteiramente para o que você vai fazer para a sua meta nesses 25 minutos. Com isso, você vai ter uma fusão. Aos poucos, você vai sentir fundindo a sua consciência e a atividade que você está realizando. Você talvez não vai conseguir fazer isso por 1 hora, mas o meu desafio é faça isso pelos próximos 25 minutos na próxima atividade que você for fazer e aos poucos você vai ficando melhor nesse processo de fusão e você vai ver que você está fluindo na produtividade. Pessoal, esse foi o nosso... espero que vocês tenham aproveitado dessa experiência, desses gatilhos. Nós falamos aqui de 9 dos principais gatilhos para você, componentes e gatilhos para o estado, para fluir na produtividade. Estou aqui à disposição para a gente poder conversar, estou aqui no chat, a gente está com vocês aí para esclarecer, para poder aprofundar. E é isso, espero que tenha sido de fato útil e produtivo para vocês. A gente sabe que é um processo, é um hábito, você precisa começar. E nada melhor do que você começar começando pequeno. Começa 25 minutos e dê uma parada, essa parada é uma recompensa. Todo hábito fala disso. Eu tenho que começar, eu tenho um gatilho, eu tenho uma rotina nova, um comportamento novo, uma recompensa. Então, essa técnica que a gente compartilhou com vocês, Pomodoro, ela está estruturada dessa forma. Tem um gatilho, que eu ligo o meu relógio e boto 25 minutos, a partir do momento que eu vou fazer uma atividade. Eu tenho o ritual, que é 25 minutos totalmente integrado, dedicado ao que eu estou fazendo. Recompensa. A pausa de 5 minutos para descansar, para relaxar, para fazer alguma coisa interessante. Então, essa estrutura é para criar um hábito.
E você fazendo isso repetidamente, você vai criar o hábito de você atacar as tarefas com flow, sejam elas aparentemente desagradáveis ou agradáveis. E você vai estar inteiro nessas atividades e ser muito mais produtivo. Então, são as que eu queria compartilhar com vocês. Coloquem aí o que vocês, quais foram os insights que vocês tiveram, quais são as dúvidas, comentários, o quanto que isso para você já é uma realidade, o quanto que você já está vive hoje no trabalho, um momento que você viveu isso. Compartilha com a gente aí se você viveu isso no trabalho recentemente, como é que foi, né? Coloca aí nos comentários. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando com você nesses próximos minutos. E a gente aproveita enquanto isso que vocês estão colocando, comentando, postando, para a gente agradecer a presença de vocês, né, que estão aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira, né, nesse período aqui, desse curto espaço de tempo para a gente aprender mais sobre fluindo na produtividade. Agradecer muito a vocês, agradecer ao ILAPA, Instituto Latino-Americano de Psicologia Positiva, por estar conosco aqui, promovendo essa série de lives sobre vários temas na psicologia positiva. Então, tem vários temas, de resiliência, produtividade, empoderamento feminino. Então, acompanhe no site do ILAPA. E colocamos à disposição também nossos e-mails aqui, tá aí no chat, meu e-mail, tá? emerson.pacheco@gmail.com, ou também o site do ILAPA, www.ilapa.org, está aí também no chat. Estamos à disposição. Vou me despedindo aqui para vocês, finalizando aí os comentários. Muito obrigado. E aguardamos vocês na nossa próxima apresentação, em que a gente vai estar falando aí sobre o ciclo do fluxo. Como é que eu posso, quais são os estágios para a gente poder entrar no fluxo? Vamos falar aí do estado em que a gente está paralisado, né, que a gente está estressado, depois que a gente consegue relaxar, quando a gente consegue mergulhar no flow e, por fim, a gente consegue se recuperar. Então, vamos falar um pouco mais sobre esses 4 estágios do flow, do ciclo do fluxo, da produtividade, e aguardamos vocês, então, na próxima semana, próxima sexta-feira, 18 horas, aqui, nesse mesmo canal. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos e até logo. Eu vou deixar aqui mais um tempo para a gente poder, vocês terminarem seus comentários e a gente vai finalizando aqui. Muito obrigado. Aguardamos seus comentários finais. Isso, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na semana que vem.